a Deus, nós podemos estar aqui hoje, né? E nós estamos estudando o livro de Atos, estamos vendo alguns fatos, né, no livro de Atos. Eu gostaria de começar com um versículo, lá em Atos 2, do versículo 42 até o 47, que diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, tão viva, tão atual. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar diante do Senhor agora, Deus. Como Maria esteve aos pés de Jesus, nós queremos mesmo, Senhor, estar aprendendo do Senhor, conhecendo mais o Senhor, para que as nossas vidas sejam tocadas e transformadas, ó Deus, pelo teu Santo Espírito. Colocamos esse tempo que vamos estar juntos diante do Senhor, que o Senhor use, ó Pai, conforme a tua vontade. Nós te louvamos e te bendizemos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, querida, só para dar uma introdução, talvez alguém não tenha estado na última sexta-feira, nós estamos estudando o livro de Atos, né? Estamos tendo uma visão panorâmica bem por alto do livro de Atos, e a gente viu realmente que esse livro, ele pode ter o título de Atos do Espírito Santo através da igreja, né? E é muito interessante, porque esse é o início da igreja. Então, é muito importante da gente estudar esse livro e ler, e saber como que a igreja, então, foi esse início da igreja, como é que a igreja foi formada. E nós vimos, então, o valor desse livro, o valor histórico, o valor biográfico, o valor missionário, né, que é um manual de missões para nós até o dia de hoje, o valor espiritual. E nós vimos um pouquinho da divisão de Atos, que foi do Pentecostes até a morte de Estevão, que Jesus falou que a gente seria testemunha em Jerusalém, em Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E do Pentecostes até a morte de Estevão, realmente foi ali em Jerusalém que o evangelho foi pregado. Depois veio a perseguição, né, Saulo perseguindo, até a conversão de Saulo, que foi na Judéia e Samaria. Filipe, a gente vai ver que Filipe foi para Samaria, Judéia, e depois o ministério de Paulo, que foi do capítulo 18 até o 28, que foi, naquela época, Paulo, nós sabemos que Paulo viajou mais ou menos 20 e tantos mil quilômetros, pelo mar, pela terra, a pé, e pelo mar, né, de navio, é claro, de barco. E aí, então, o evangelho foi como se fosse até os confins da terra, que seria Roma, porque o evangelho foi até Roma, onde Paulo, inclusive, ficou preso, né? E nós vimos essa divisão, e também nós vamos ver que tem uma divisão importante também, que é Pedro. Existem duas pessoas proeminentes, dois irmãos proeminentes, que são Pedro e Paulo. A gente vê que Pedro é do capítulo 1 ao capítulo 13, Pedro tem essa proeminência. Ele aparece também no capítulo 15, de uma maneira muito importante, no concílio em Jerusalém, e depois disso, então, Pedro desaparece aqui de Atos, e a gente vê só Paulo, as viagens de Paulo, e o foco, então, é voltado para Paulo. Então, hoje nós temos o privilégio, temos a Luatana, ela vai compartilhar conosco sobre a vida de algumas pessoas que são citadas em Atos, e eu vou passar a palavra para ela agora, para ela poder, então, estar nos conduzindo nesse tempo. Tá bom, Lu?
Tá joia, dona Raquel, muito obrigada. Eu gostaria de incentivar as irmãs a estarem estudando e compartilhando conosco. Foi um tempo de muito aprendizado para mim, porque quando nós nos comprometemos, né, a fazer esse compromisso de estar aqui para poder apresentar para as irmãs aquilo que o Senhor nos ensinou, nós acabamos estudando mais e aprendendo mais com isso. Então, seria muito bom, eu aprendi muito, e não precisam ter medo, porque a dona Raquel, ela ajuda, viu? Ela corrige, então as irmãs fiquem em paz. Eu aprendi muito nesse tempo, eu amo biografias, e as biografias que eu vou apresentar hoje para as irmãs, em um período curto de tempo, mas me abençoaram muito, e eu espero que abençoe a vida de cada uma de vocês também. Eu dei o título para essa apresentação de Pequenos Homens e Mulheres e Grandes Realizações do Espírito Santo. Por quê, irmãs? Nós vemos a história desses homens e mulheres e olhamos como se fosse algo que vai além da nossa realidade, daquilo que nós vivemos hoje. Mas se nós olharmos para aquilo, são homens e mulheres que se dispuseram a agir conforme aquilo que o Espírito Santo estava ministrando ao coração deles. Então, eram corações dispostos a receber o Espírito Santo e viver segundo aquilo que eles estavam nos movendo. E lá em João 3 fala que todas as coisas são feitas por ele. Então, todas as coisas são feitas pelo nosso Senhor. E é por isso que nós podemos nos envolver na sua obra com a certeza de que a obra é dele. E por isso nós podemos ter paz nos nossos corações, de agir não conforme a nossa vontade, mas com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e que vai trazer glória ao reino do Senhor. E é para isso que nós estamos aqui, né? Oi? Eu queria compartilhar primeiro com os irmãos a história de Matias. Matias foi um dos primeiros, uma das primeiras citações de Atos, né? Ele já está lá no capítulo 1 de Atos. O significado do nome dele é dom de Deus ou dádiva de Deus. Ele é considerado o apóstolo póstumo. Por quê? Porque quando Judas, né, suicidou tristemente, os apóstolos entenderam no Senhor que eles deveriam escolherem outro apóstolo, mas eles não fizeram isso da vontade do coração deles, eles fizeram isso conforme o Espírito Santo. Então, eles oraram, intercederam e pediram ao Senhor revelação de quem seria esse apóstolo que seria chamado. E muitas vezes a gente faz uma confusão muito grande, né, de pensar assim, nossa, mas Matias apareceu só nessa parte, nós não vemos mais contar a história de Matias, o que aconteceu com ele. E eu confesso que foi uma curiosidade que acabou me acometendo, mas o Senhor foi falando no meu coração que muitas vezes nós buscamos conhecer a pessoa, mas o que o livro de Atos dos Apóstolos quer nos ensinar é que nós precisamos conhecer o Senhor, e é a vida de cada uma dessas pessoas é que vai nos inspirar a conhecer mais o Senhor e o testemunho que Ele dá através da vida de cada uma delas. Então, nós não precisamos saber todos os detalhes da vida de Matias, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, onde que ele pregou. Nós sabemos que ele era um homem segundo o coração do Senhor, está escrito lá em Atos 1, do 24 ao 26, se alguém quiser ler para nós, porque eu acho muito importante para nós conhecermos um pouco desse irmão. Alguém poderia abrir para nós? Eu vou falar bem na ordem, assim, dos capítulos, então vai ficar fácil. Pode manter no livro de Atos para que nós possamos ler, tá bom? Agora, Tenham... Desculpa. Pode ler. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Até 22, né? O 24 e o 26. Tá. 24. Em seguida, oraram. Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar.
Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos 11. Obrigada, Márcia. Então, irmãs, a Bíblia fala que Matias tinha um coração puro, né? E então, uma coisa muito importante de nós pensarmos, como que o nosso coração está diante do Senhor? Será que nós temos esse coração que busca o Senhor e que está com Ele, ainda que as circunstâncias não pareçam favoráveis? Porque Matias foi um daqueles discípulos que, desde o batismo de João, continuou com Jesus até sua morte, ressurreição e ascensão. Então, ele é um grande testemunho também de perseverança, uma perseverança que não se abala com as circunstâncias, né? E eu acho muito interessante a vida de Matias, e agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos a vida de Estevão. Estevão foi um grande divisor, né, na igreja primitiva. Ele foi um diácono escolhido pela comunidade por seu bom testemunho, e a Bíblia nos fala que, ainda que ele estivesse encarregado de fazer todo esse trabalho com as viúvas e órfãos, para que não os deixassem desamparados, porque tinha uma grande rixa entre a igreja por causa de questões étnicas, existiam os judeus helenistas e os judeus que eram de Jerusalém, e havia essa questão de que quem vai dar as ofertas, vai distribuir as ofertas só para as viúvas de Jerusalém ou também para as viúvas helenistas. Então, essas viúvas helenistas estavam ficando desamparadas. Então, foram escolhidos 7 homens de Deus pela comunidade, e esses 7 homens ficaram encarregados de fazer essa divisão mais justa de todas essas ofertas para essas irmãs. E Estevão foi um desses escolhidos, graças a Deus pela vida dele, mas ele não parou somente nisso, ele também era um grande evangelista, um grande apologeta, e ele pregava e falava da história do Senhor Jesus Cristo em todos os campos, e por isso os judeus se enfureceram muito com ele, e teve a questão do apedrejamento, né, de Estevão, que nós conhecemos tão bem, e quão triste é, né, irmãos, pensar que um nosso irmão foi apedrejado até a morte, e muitas vezes eu olhava para a vida de Estevão e ficava pensando, meu Deus, como pode um homem tão cheio do Senhor Jesus, tão cheio de tanta coisa para compartilhar com a igreja, as pessoas criam quando ouviam Estevão falar, porque ele era cheio de poder, a Bíblia fala, cheio de poder da palavra do Senhor e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava sobre ele. Por que que esse homem precisava morrer em uma morte tão trágica, né? E eu creio, minhas irmãs, que maior do que a realização que Estevão teve de pregar para todas aquelas pessoas, e evangelizar, e cuidar desses órfãos e das viúvas, como ele fazia, o testemunho que ele dá lá em Atos 7, 59 e 60, é também a realização mais importante dele e também a nossa. Eu gostaria que alguém lesse para nós, e aí eu vou explicar o porquê. Atos 7, 59 e 60. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por esse pecado. E com isso adormeceu. Amém, irmãs? Estevão, no momento de maior dor e sofrimento, ele orou pelos que o perseguiam, ele orou por aqueles que o colocaram diante da morte, mas eles achavam que estavam fazendo com que Estevão perdesse algo. Mas para o reino de Deus não há perca, só ganhos, quando nós estamos diante da vontade do Senhor. E Estevão entendia isso. O Senhor poderia fazer com que essa multidão se dispersasse, como ele fez tantas outras vezes, e que isso não acontecesse, poderia. Mas o testemunho que Estevão deu, e aquela oração impactou um homem, que nós vamos ver mais para frente, a dona Raquel vai falar sobre ele, que é Paulo. Paulo estava com todas aquelas vestes, assistindo aquilo. Ele foi uma testemunha. Ele viu que Estevão orou por ele. Essa oração foi uma oração que Estevão fez pela vida de Paulo e de todos aqueles que se submeteram a ouvir
que o Senhor Jesus é quem cura, que é o Senhor Jesus que não imputa pecado, porque não era porque Estevão estava pedindo que esses homens seriam livres do pecado, mas porque se eles crescem que Jesus Cristo, aquele que ele estava vendo à direita de Deus Pai, era e é o verdadeiro Salvador das nossas vidas, eles seriam libertos de todo o pecado que eles tinham cometido. E foi por isso que Paulo foi liberto, irmãs. Então, o primeiro mártir da igreja morreu por apedrejamento, mas para a glória de Deus e para a disseminação do evangelho na igreja. Então, por mais que essas aflições sejam grandes, e eu sei que muitas vezes nós passamos por momentos que nós não entendemos o porquê de muitas coisas, mas o propósito daquilo que o Senhor está contando na história é muito maior do que os sofrimentos que nós temos passado. E porque Estevão creu nisso e foi fiel até o fim, hoje nós podemos falar da vida desse irmão como um exemplo para as nossas vidas, de alguém cheio do Espírito Santo, de graça e verdade. Juntamente com Estevão, nós temos a história de Filipe, logo em seguida, em Atos 8. E o significado do nome de Filipe é amante de cavalos. Ele foi um diácono, escolhido pelo povo também, assim como Estevão, eles foram escolhidos juntos. Ele compunha os 7 também. Ele era um homem que não se cansava de fazer o bem. Isso era muito bem descrito na Bíblia. Assim que teve a dispersão, que a dona Raquel falou, que Estevão, com a morte de Estevão, que todos os cristãos saíram de Jerusalém, com exceção dos apóstolos, Filipe foi para Samaria e começou a evangelizar lá. E Filipe é considerado o evangelista outorgado por Deus. Por quê, irmãs? Filipe foi o único a ser citado na Bíblia como evangelista. Há algumas outras citações com relação a evangelista, mas não referenciando uma pessoa. Só há mais 3 citações no Novo Testamento, e dessas 3, uma é referenciando Filipe. Se alguém quiser abrir para a gente, é em Atos 21, 8. Está um pouquinho para frente e eu vou explicar o porquê. É muito interessante saber que Filipe foi escolhido pelo seu bom testemunho pelos irmãos, mas ele foi escolhido como o evangelista por Deus, porque ele antes não é citado como evangelista até 21:8, quando Lucas descreve ele como o evangelista. E muitas vezes, irmãs, nós esperamos reconhecimento dos homens, mas o verdadeiro reconhecimento vem do Senhor. E quando ele dá esse reconhecimento, é porque ele fez a obra em nós. Então a gente precisa ter essa certeza que nós não precisamos buscar a glória do homem. Quando o Senhor quer fazer através de nós, ele faz, independente do título. E a igreja só reconhece aquilo que o Espírito Santo está fazendo através da nossa vida. Alguém pode ler, por favor? No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Amém. Obrigada, Joyce. E mais um fato muito importante de nós lembrarmos, irmãs, que esse Filipe não é o Filipe que era o apóstolo, tá? Algumas pessoas fazem essa confusão de achar que esse era o Filipe apóstolo, ele não era. Tanto que Lucas ele foi muito criterioso, né, na forma que ele escreveu Atos, e lá em Atos 8, no versículo 2, ele deixa bem específico, olha para vocês verem. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersados pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, perdão, eu pulei essa parte. Naquela ocasião, um pouco antes, no versículo 1, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Então, eles deixam bem claro que os apóstolos ficaram em Jerusalém e que os outros cristãos foram dispersos. Então, essa é uma prova para nós que esse Filipe não é o Filipe apóstolo, ele é um Filipe que foi escolhido entre os diáconos para o serviço da igreja, tá bom? É meio confuso, foi uma grande confusão, assim, durante muitos anos da igreja fazer essa distinção dos nomes, de quem era quem,
E tem um fato interessante, mas que não tem descrito nas escrituras, é um fato segundo a tradição histórica, que Estevão e Filipe estavam entre os 72 discípulos de Jesus enviados a Samaria, que está descrito lá em Lucas 10, como as irmãs sabem. Mas, como eu disse, não está escrito na Bíblia isso é uma tradição histórica, mas eu gostaria de compartilhar com as irmãs, porque eu achei muito interessante, e talvez vocês gostariam de saber também. Outro irmão que foi um grande testemunho do Senhor para as nossas vidas foi Cornélio. O significado do seu nome é duradouro ou estável. Ele orava continuamente a Deus. Eu sempre gostei muito da história de Cornélio, eu acho que talvez por isso. Assim, ele era um homem que orava continuamente a Deus, e o Senhor se revelou a ele. Então, ele se dispôs a estar nesse lugar de oração, de ouvir a voz do Senhor, e o Senhor falou com ele aquilo e deu direcionamento para a vida dele, conforme aquilo que era a verdade, o caminho, a vida, que é o Senhor Jesus. Então, Cornélio foi evangelizado pelo Espírito Santo. Eu acho isso muito lindo, né? Ele é a prova viva que é o Espírito Santo quem traz a palavra do Senhor aos nossos corações e que ministra e traz a conversão. A Bíblia fala que ele era um homem justo e temente ao Senhor, que possui um coração quebrantado e obediente. É muito interessante perceber, irmãos, que ele colocou aquelas pessoas para irem ao encontro de Pedro, buscá-lo e trazê-lo para sua casa, e ele não só ficou esperando Pedro sozinho, mas ele reuniu uma multidão para estar junto e ouvir aquela palavra, porque ele entendia o valor daquilo, e aquilo que nós temos de maior valor, irmãos, é para ser compartilhado. Por isso que a gente não pode reter aquilo que o Senhor tem nos ensinado e ministrado no nosso coração. Por isso, Cornélio dá esse testemunho para nós, que aquilo que é valoroso, aquilo que é mais importante, primoroso na nossa vida, nós precisamos compartilhar com o próximo. E, além de Cornélio, eu queria trazer para as irmãs a história de Enéas e Dorcas. Essa é uma história muito interessante, muitas irmãs já devem ter ouvido muitas pregações sobre Dorcas, porque ela era uma mulher que era piedosa, cuidava das viúvas, tecia roupas, e tantas vezes nós olhamos para Dorcas como esse exemplo de mulher a ser seguida, e eu acho que é isso mesmo, ela é um grande exemplo do Senhor para as nossas vidas. Mas o que mais me chamou a atenção dessa vez, ao analisar a história tanto de Enéas quanto de Dorcas, foi que tanto Enéas como Dorcas são testemunhos vivos de um Deus misericordioso. E por quê, irmãs? A palavra misericórdia, ela tem uma raiz de etimologia que significa colocar o coração na miséria do outro. E quem coloca o coração na miséria do outro? Nós somos os miseráveis. E quem coloca o seu coração na nossa miséria é o Senhor. E é por isso que é tão valoroso nós pensarmos na história de Enéas e Dorcas como aqueles que estavam em condições de miséria, mas que o Senhor colocou de todo o coração tudo aquilo que era necessário para curar e restaurar a vida deles. Enéas estava paraplégico, Dorcas havia morrido, mas o Senhor curou e ressuscitou esses irmãos, porque a sua misericórdia foi derramada sobre a vida deles. E, minhas irmãs, às vezes nós não estamos em uma cadeira de rodas ou paraplégico, deitado numa maca, e também não estamos mortos, né? Mas a nossa condição de miséria é tanta quanto a de Dorcas e de Enéas, e nós precisamos ter essa consciência no nosso coração. E se nós não nos colocarmos nesse lugar de miseráveis, nós não vamos receber verdadeiramente todo o coração do Senhor sobre nós, toda a graça do Senhor sobre nós. Então, o maior testemunho, né, de que o Senhor é quem cura, que ressuscita e que transforma as nossas vidas, é isso, que Ele colocou o seu coração na nossa miséria. E é esse testemunho que eu gostaria de trazer para as irmãs hoje com relação a essa história. Claro, tem vários pontos que nós poderíamos tirar dessa história, de como o Senhor age com benevolência, com graça, e como o testemunho desses irmãos é importante para fortalecer nossa fé, como nós precisamos agir conforme as boas obras, não porque essas obras vão nos salvar, mas porque o Senhor é quem nos salvou e aí nós podemos praticar boas obras.
obras, amém? Mas nós podemos só fazer isso tudo se nós reconhecermos nossa miséria, que nós somos impotentes. Os irmãos que correram ao encontro de Pedro, pedindo misericórdia pela vida de Dorcas, que também é conhecida como Tábita, porque é um nome grego para Tábita, né, que é hebraico. Eles foram ao encontro porque viram a miséria, eles viram a incondição que eles estavam. Então, que nós possamos ver isso no nosso dia a dia, essa nossa falta de condição de estar diante do Senhor, mas nos colocar diante dele como aqueles que necessitam de tudo e só ele tem para nos dar. Amém? E eu tô caminhando do meio para o fim já, e queria compartilhar com vocês a história de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila são irmãos judeus que estavam em Roma porque teve, como a dona Raquel já falou várias e várias vezes, após tantas colonizações, os judeus estavam em diáspora, né? Eles estavam espalhados por vários cantos. E Priscila e Áquila eram desses judeus, eles estavam em Roma, mas no ano mais ou menos de 49 depois de Cristo, eles foram expulsos dessa cidade. E tudo é providência do Senhor, né, irmãos? Eles saíram de lá, encontraram com Paulo, Paulo aproximou-se deles, eles trabalharam juntos por muito tempo, com certeza eles aprenderam muito com Paulo. Ao que tudo indica, eles já eram convertidos ao cristianismo quando encontraram com Paulo, mas com certeza eles foram discipulados por Paulo, eles tiveram esse privilégio, né? Tanto que eles se tornaram grandes conhecedores da palavra e instruíam com gentileza os irmãos. Acho muito interessante isso, porque quando é contado que Paulo se separa deles para ir para outra região, eles encontram com Apolo, e eles ouvem Apolo pregar, e eles não vão lá e admoestam Apolo, a gente não sabe o que aconteceu, o que Apolo pregou, que não foi conforme aquilo que o Evangelho fala, mas eles o chamaram para a sua casa, e então explicaram a respeito do caminho para ele. Como isso é um testemunho para nós, irmãos, de não soberba, de humildade, de saber que a palavra do Senhor não é nossa, mas que nós temos o privilégio de poder ensinar aquilo que a gente já aprendeu do Senhor. Então, não tem arrogância nisso. Eu não chego lá e falo assim, não, irmão, o senhor está errado, para aí o que você está fazendo. Tem uma humildade no Priscila e Áquila muito importante de nós cultivarmos nos nossos corações, quando nós estamos compartilhando a palavra, quando nós vamos discipular alguém, ensinar alguém a respeito do caminho do Senhor. Amém? E um dos testemunhos que eu acho muito bonito de Priscila e Áquila é o dom da amizade deles. Eles eram companheiros de Paulo e essa amizade fortaleceu Paulo em muitos e muitos momentos. Eu gostaria que os irmãos, alguma dos irmãos, lessem para a gente Romanos 16, os versículos 3 e 4, por favor. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, e também o são todas as igrejas dos gentios. Amém. Obrigada, Joyce. É muito bom, né, irmãos, a gente ouvir que um casal que arriscou a vida por um amigo. Quem está disposto a arriscar a vida por um amigo, né? É um testemunho que só a ação do Senhor Jesus nas nossas vidas que pode fazer isso. Porque quem arriscou a vida e a entregou realmente por nós foi o Senhor Jesus. E Priscila e Áquila realmente seguiu esse exemplo do Senhor Jesus ao serem amigos fiéis de Paulo, a ponto de arriscarem a vida pelo amigo. E, perdão, a nossa penúltima biografia do dia é a de Apolo, como eu falei antes, né? Ele encontrou com Priscila e Áquila, os dois o ensinaram, mas Apolo ele tinha uma história antes, né? Ele era um judeu, nascido em Alexandria, muito culto, muito estudado, falava com muita eloquência e ensinava e defendia Jesus e as Escrituras com muito poder. Isso eu acho muito interessante, porque Apolo ele mostra o valor do estudo da palavra do Senhor para nós.
Ele era um homem que conhecia as Escrituras. E por ele conhecer as Escrituras com profundidade, esse conhecimento foi necessário para a conversão de muitos judeus e para a conversão de muitos outros irmãos. Lá em Atos, no capítulo 8, 27b e no versículo 28, fala sobre isso. Se alguém puder ler para nós, seria muito importante. Ou é Atos 18? 8, 27, a parte B e o versículo 28. 27. Pode ler o 27 todo também, não tem problema não. 27b. O eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia, ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. E estava no caminho de volta. É esse? Não, é 18. Eu escrevi errado aqui, Joyce. É 18, perdão. Então viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre eles. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dei-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas... É esse? Não, é Atos 18, do 27 Ao e invés o de 8 é 28. Eu 18. vou... Isso, é porque eu esqueci de colocar um aqui. 18. Aí é o 27 mesmo, o versículo? 27 e o 28. Apolo queria percorrer a Acaia, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutavam os judeus com fortes argumentos. Usando as escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Amém. Obrigada. Então, irmãs, dá para ver a importância, né, da leitura da palavra do Senhor, do estudo dessa palavra através da vida de Apolo. Ele era um grande orador da igreja, ele foi um grande homem de Deus, que abençoou muitos através do seu conhecimento. E nós precisamos entender que o verdadeiro conhecimento vem do Senhor. Então, é Ele que nos dá. Mas nós precisamos nos dispor a buscar esse conhecimento, que está na sua palavra, que Ele já nos deu, e que é tão importante para a nossa vida. Então, se nós não abrirmos ela e estudarmos, nós não vamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E Apolo mostra sobre isso, né? Ele defendia o cristianismo, defendia a fé em Jesus Cristo, através das Escrituras, com muito fervor, com muito poder, dado pelo Espírito Santo, mas porque ele estudou. Nós somos incitados a fazer o mesmo através do testemunho desse irmão. E para finalizar, vamos terminar com o pequeno Timóteo, que eu acho que vocês já viram aí, porque eu sou muito habilidosa com os slides. E Timóteo foi um pequeno jovem, né, que foi muito temente a Deus. Tem muito a se falar sobre Timóteo, ele é citado várias vezes na Bíblia, durante todo o Novo Testamento. Ele foi um grande companheiro de Paulo em viagens. Provavelmente ele começou a acompanhar Paulo para substituir João Marcos, que precisou voltar para Jerusalém por não conseguir caminhar todo esse caminho tortuoso que foi de Paulo, né, no ministério. Mas Timóteo seguiu com Paulo durante toda a sua vida. Isso nos é testemunhado em 1 Coríntios, em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, os livros as cartas, né, que Paulo escreveu para ele, 1 e 2 Timóteo. Então, são muitas e muitas referências a Timóteo na Bíblia. Era um menino jovem,
e que mostrava o seu valor de ter aprendido, de ter conseguido aprender a palavra do Senhor desde o começo da sua vida. Então, ele aprendeu com a sua mãe Lloyd, com a sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, tudo que a Escritura tem para nos ensinar. Eles eram fiéis em ensinar esse menino as palavras do Senhor. E como nós veremos mais para frente sobre Timóteo, né, por ter cartas sobre ele, por ele ser citado em algumas outras cartas também, eu gostaria de destacar para os irmãos hoje o testemunho da avó e da mãe dele, de ensinar os filhos e de ensinar os netos a palavra do Senhor. Então, Timóteo, ele foi um menino que sempre trabalhou na obra do Senhor, porque ele foi instruído sobre esse valor. Nós cremos na ação do Espírito Santo, é ele que faz todas as coisas, é por isso que nós cremos que esses atos são todos atos do Espírito Santo. Mas, como eu disse anteriormente sobre o estudo da palavra, o ensino dela também tem que partir de nós, do nosso coração, de nos dispor a ensinar. E Lloyd e Eunice é um testemunho disso, de mulheres que se dispuseram a ensinar Timóteo o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, e é de muito valor aquilo que esse irmão fez durante toda a sua vida na igreja, e um grande incentivo para nós, mães, avós, e todas nós que temos alguém próximo, que podemos ensinar, somos responsáveis por isso. E eu creio que todas nós temos essa responsabilidade, o Senhor nos confia isso, a partir do momento que nós começamos a seguir. Nós somos discípulos dele e por isso nós discipulamos uns aos outros. Então, nós não podemos negligenciar essa tarefa que o Senhor nos deu. E Eunice e Lloyd mostram o quanto isso é de valor, o quanto isso é precioso para o Senhor, o quanto isso traz frutos para o reino de Deus. Tanto que Timóteo, ele entendeu tanto o valor de aprender sobre as coisas do Senhor com as pessoas, que ele seguiu Paulo diligentemente pelo caminho. Por mais que tivesse dificuldades, ele entendeu que era importante aprender sobre o Senhor e caminhar com aqueles que estavam dispostos a viver a vida que o Senhor tem para nós de forma diligente. E com certeza foi o testemunho da avó e da mãe que trouxeram esse entendimento para a vida de Timóteo. Ele era um menino muito tímido, ele tinha muitas dificuldades de se expressar, a Bíblia fala isso, mas eu acho muito interessante que ainda assim ele não desanimou, ele sempre perseverou. E essa perseverança, eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? De ter testificado, de receber esse testemunho sempre na vida, a cada dia que ele cresceu, em cada momento que ele estava ouvindo sobre a palavra do Senhor, sobre como o Senhor age na vida dele, como agiu na vida da avó, como agiu na vida da mãe e na vida de Paulo, é que trouxe perseverança para a vida de Timóteo. E ele não desanimou pelo caminho, foi alguém que levou cartas para várias igrejas, que ajudou Paulo em várias missões. A gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, mas ele entendeu o valor disso, porque ele teve muitas pessoas que o ensinaram sobre a verdade que é mais importante, né? Sobre como caminhar com o Senhor é o mais importante. E é isso, irmãs. Muito obrigada. Eu encerro agora. Ô Lu, muito obrigada, viu? Foi bênção, foi muito abençoada pelas suas palavras, pelo seu estudo, né? E sabendo que realmente a Luatane, para quem não sabe, tem 3 filhinhos pequenos, uma escadinha. Eu acho que o quarto está chegando aí, não sei. Tá, gente, eu tô com a garganta um pouco ruim e não tava muito boa, assim, hoje para falar, as palavras não estavam saindo muito bem, mas eu agradeço muito a paciência das irmãs comigo, sempre, e a oportunidade de estar aqui foi muito bom. Ô, Lu, muito obrigada, viu? Eu creio que as irmãs foram muito abençoadas também, que o Senhor possa continuar te usando com o dom da palavra, viu, Lu? Muito obrigada por sua disposição. Então, irmãs, como a Lu falou no início, eu queria realmente incentivar as irmãs a estarem estudando mesmo e compartilhando conosco, né? Porque esse tempo aqui é um tempo de comunhão nosso, e eu creio que as irmãs têm toda a liberdade de estar compartilhando, né? Isso é muito bom. Nós vamos, então, queridos, continuar, vamos fazer
Pedro, falar um pouquinho de Pedro, que são Pedro e Paulo, que são mais citados no livro de Atos, e nós vamos falar um pouquinho de Pedro hoje, e acredito que na próxima sexta-feira, se o senhor permitir, nós vamos introduzir as cartas de Paulo, e aí a gente pode falar um pouco mais de Paulo. E eu quero novamente incentivar as irmãs, se você gostaria de compartilhar alguma coisa que você já recebeu sobre a vida de Paulo, se sinta à vontade, falou no grupo, fala comigo particularmente, para a gente poder caminhando assim juntos, né, com todos participando. Então, veja bem, o nome de Pedro era Simão, o Senhor Jesus Cristo é que o chamou aliás, Simão era Cefas, né? E o Senhor Jesus Cristo chamou de Simão, que significa Pedro. Seu pai chamava-se Jonas, ou então João, e o irmão dele, que era André. A gente sabe que ele era casado, vivia com a esposa e a sogra em Cafarnaum. Bem no norte, né, da região de Israel, e foi onde Jesus concentrou o seu ministério, ali naquele norte, né? E a gente não sabe se ele tinha filhos ou não, parece que a Bíblia não fala sobre isso. E ele passou a se relacionar com Jesus em 3 estágios. Então, as irmãs já vão abrindo aí para a gente não perder tempo. Ele foi convidado à amizade. Em João, primeiro Jesus chamou para uma amizade. João 1, você pode ler só o final, não precisa ler tudo. João 1, você pode ler, deixa eu ver de onde. Lá a partir do 41, pode ler, aliás, 40, do 40 até o 42, por favor. André, Pode ler. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus e, olhando para ele, Jesus disse: gente, é lindo demais quando Jesus olha e fala, não é? Olha só, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Até qual, Raquel? Até esse mesmo você leu. É isso mesmo, Márcia. Na hora que a Luatane estava compartilhando sobre a biografia desses irmãos lá em Atos, eu fiquei pensando que a nossa biografia também está sendo escrita, e o Senhor nos conhece pelo nome, não é? E alguns até ele troca o nome, ou ele acrescenta alguma coisa, né? Isso é muito lindo mesmo, quando o Senhor nos chama pelo nome. E foi assim que ele fez com Simão, com Pedro. Depois, então, nós vamos ver que Pedro, então, foi chamado ao discipulado. Lá em Lucas 5, você pode ler do 12, 13 e 14, por favor. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou. Ô, Lu, eu falei errado, é Lucas 6. Eu notei errado aqui também. Lucas 6, a partir do 14. Não, pode ser 14. 14, 15. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, e o filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Isso. Até no 12 que fala assim, que naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Então, foi quando Pedro foi chamado ao discipulado, né? E o terceiro, então, ele foi feito apóstolo. Então, a gente pode ver aí em Marcos 3,
Marcos 3, a partir do 13. E vai repetir o nome, né? Vai ser mais ou menos a repetição disso que a Lu leu. Ela fala o seguinte: depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, e designou 12 para estarem com ele, e os enviar a pregar, e exercer autoridade sobre demônios. Aí fala o nome dos 12, e o nome de Pedro sempre é colocado primeiro. É muito interessante isso. Então, o Senhor Jesus Cristo chamou primeiro a amizade, depois o discipulado, e depois, então, ele foi feito apóstolo, né? Então, podemos ir para frente aí, por favor, Joyce. E é interessante isso, que é o nome de Simão, que era sempre colocado em primeiro lugar. Em todas as listas dos apóstolos, o nome de Pedro é citado sempre em primeiro lugar. Vocês podem observar isso quando vocês lerem, né? Existe um livro, eu não sei se tem tradução em português, eu não li esse livro em inglês, só vi o título dele, que é sobre a vida de Pedro, que fala Pedro, ele é chamado príncipe dos apóstolos. Então, isso é muito importante da gente ver mesmo. Foi realmente um discípulo muito, muito importante, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi um dos 3 apóstolos que, em 3 ocasiões, foi escolhido entre os 12 para testemunhar o mistério divino. A ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e no Getsêmane. Jesus tinha esses 3 apóstolos, que era Pedro, Tiago e João. Os 3 eram mais próximos, né? Eles estavam junto com Jesus nesses eventos. Alguns eventos marcantes, né, na vida de Pedro. Primeiro foi a sua confissão. Nós já estudamos sobre isso, lá em Tiberíades, né, quando o Senhor Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, então, fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele testemunhou a transfiguração também. Outra coisa outro fato marcante da vida dele foi a negação do seu mestre. Ele negou Jesus 3 vezes, né, que não conhecia. Depois, no final, o comissionamento de Jesus a ele, depois da ressurreição, Jesus falando para ele cuidar dos cordeiros, né, das ovelhas do Senhor Jesus. 3 vezes também Jesus fala com ele, que para ele apacentar o rebanho. Ele era muito autoconfiante. Isso tudo foi antes do Pentecoste, aconteceu com a vida de Pedro. Ele era muito autoconfiante, ele falou com Jesus que que mesmo que todos negassem Jesus, que ele não ia negar, que ele iria até a morte, né? Isso aí nós nos vemos na vida de Pedro, né? Muito. Ele falou assim, não, Senhor. E Jesus falou assim, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Foi o que aconteceu. Ele era muito afoito, nesse texto aqui de Mateus 26, fala que ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, ele tirou a espada e cortou a orelha, ele era muito impetuoso, né? Muito sanguíneo, não sei. E ele foi covarde quando, então, ele negou seu mestre. Esse mestre aí tinha que estar com letra maiúscula, né? E eu queria perguntar para as irmãs, qual outro fato, pelo menos um, que vocês lembram de Pedro, que foi algo, o evento na vida dele? Ficou faltando um aqui. Eu sei que vocês lembram. Não? Quando o Quando Senhor... outros Pode falar. dizem, sou. Como é que é? Tem uma ocasião que Jesus fala, e tu, quem diz que eu sou? Aí Pedro fala, tu és Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí está lá tá nos eventos marcantes, nós falamos sobre isso. Jesus falou Jesus como Messias, né? Ah, Mas tem um outro fato que mostra que ele era muito afoito, muito impetuoso. Então, eu vou falar. Quando ele andou sobre o mar, quando ele andou sobre o lago lá o lago da Galileia, lembra? Alguém ia falar aí, eu falei na frente? Não, eu só Então, quando ele largou tudo, depois que Jesus morreu, né? E foi pescar.
Ele largou tudo, isso também. E esse fato também, Jesus estava andando sobre lá o lago, né? E aí Pedro falou assim, ó, se for o Senhor, me chama para ter com o Senhor, né? E ele então começou a andar sobre as águas. Lembra disso? Ele era muito afoito mesmo, mas depois ele começou a afundar, né? Foi uma lição de vida para ele. E uma lição para nós também, queridos. Eu estava pensando que muitas vezes a gente quer que Deus faça alguns eventos assim miraculosos na nossa vida, e Deus faz, mas o maior milagre não é a gente andar sobre as águas de vez em quando, mas é a gente andar cada dia, né? Cada dia, na nossa rotina, no nosso trabalho, seja em casa, seja fora, sem ninguém estar nos vendo, a gente poder cada dia andar com o Senhor nas coisas simples e corriqueiras da vida. Isso é cada dia, porque muitos apóstolos e muitas pessoas, muitos irmãos, assim como Estevão, eles foram martirizados. E João viveu uma vida inteira seguindo ao Senhor. Então, você viver uma vida inteira, começar bem e terminar bem, é muito difícil, principalmente quando a gente vive uma vida comum, vamos dizer assim, né? O dia a dia, de cuidar de menino, de limpar a casa, ou de estar lá no seu serviço, com o seu chefe enjoado, ou estar vivendo uma situação que não é muito agradável. Isso aí é complicado. Cada dia, um ano, 2 anos, 10, 20, 30 e assim por diante. João viveu quase 100 anos. Então, é um testemunho muito importante para nós. Pode passar, Joyce, por favor. Nós vamos ver agora, ficou bem pequenininho aí, porque eu não sei muito fazer os slides igual a Lu, e faz tudo bonito, né? Mas acho que dá para vocês enxergarem. Pedro, então, nós vamos ver agora, depois, a vida de Pedro após o Pentecostes. Depois, nós já estudamos mais ou menos, estudamos um pouquinho o que é Pentecostes, né? O que significa o Pentecostes, foi quando eles receberam o Espírito Santo. Pentecostes eram os primeiros frutos que eram apresentados para Deus, eram 50 dias depois da Páscoa, e então, só que lá no Novo Testamento, eles receberam o Espírito Santo exatamente no dia de Pentecostes, por isso que é chamado Pentecostes. E eles, então, foram cheios do Espírito Santo. Então, nós vamos ver que a primeira coisa que aconteceu aí é a escolha de Matias, que foi no 1:15, talvez tenha sido, a escolha de Matias tenha sido antes nós vamos passar rapidamente por isso, né? Foi antes do Pentecostes. Mas você vê que é Pedro, eu quero enfatizar aqui o seguinte, lá no 1:15 fala, naqueles dias levantou-se Pedro, no meio dos irmãos. E aí eles, então, escolheram Matias, né? A Lu já falou sobre Matias muito bem. Aí, depois do Pentecostes, então, tem o discurso de Pedro. Aí nós vemos a diferença de Pedro, aquele Pedro que negou o Senhor, e esse Pedro agora fazendo esse discurso tão veemente, e ele fala, aquele que vocês crucificaram. E depois do discurso dele, 3.000 são batizados. Então, aqueles 120 que estavam no cenáculo são acrescentados 3.000, depois desse discurso de Pedro. Isso é muito importante. Nós vemos também a cura de um coxo, também foi Pedro, Pedro e João, mas foi Pedro que assumiu a frente, né? Depois Pedro e João são presos, lá no Atos 4. Depois Ananias e Safira, e Pedro também, que toma a frente e fala que eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Depois Pedro e todos os apóstolos são presos. Depois Pedro e João são enviados a Samaria. Depois Pedro cura Enéas, que a Lu já falou. E depois a ressurreição de Docas, isso tudo foi Pedro. Pedro e Cornélio também, que a Lu já falou. E a prisão e livramento de Pedro, foi quando Pedro estava preso lá, o anjo foi lá e abriu as cadeias, né? Nós conhecemos bem esse fato. E, então, a vida de Pedro é relatada até ao capítulo 13 de Atos, mais ou menos, de uma maneira enfática. Você pode ver que sempre Pedro, 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 Pedro.
E depois, então, que foi muito importante, foi o concílio lá em Jerusalém, em Atos 15, 7, porque os gentios estavam se convertendo e alguns judeus convertidos também estavam exigindo que esses gentios fossem circuncidados. Então, eles fizeram esse concílio em Jerusalém, foi o primeiro concílio que houve, e aí, então, Pedro se levantou e ele falou que os gentios não precisavam ser circuncidados e explicou que realmente eles não foram salvos, os judeus não foram salvos através da circuncisão, mas apenas pela graça de Cristo. Alguém abre para nós aí em Gálatas 2, 8 e 9. Essa parte dessa palavra de Pedro foi muito importante, porque ele e Paulo tiveram, vamos dizer assim, não foi bem uma desavença, mas Pedro estava comendo com os gentios, mas quando alguns judeus chegaram onde ele estava, esses judeus convertidos, devem ter chamado a atenção dele, ele se separou dos gentios. Aí foi quando Paulo fala com ele, Pedro, mas você está agindo errado. Você não anda como judeu e agora você está exigindo que os gentios andem como judeus. Então, esse fato de Gálatas provavelmente aconteceu antes desse concílio de Jerusalém. Então, alguém abre lá em Gálatas 2, 8 e 9 para nós, por favor. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, e em sinal de comunhão, eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então, isso aí, Paulo, foi uma decisão, né, desse concílio da igreja com relação a Pedro e com relação a Paulo. E depois também, se vocês quiserem ver esse discurso de Pedro, lá em 15, 7, fala o seguinte, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, isso ele está se referindo a Cornélio, né? Porque Pedro foi o primeiro. Quando Jesus falou que daria as chaves do reino para Pedro, o primeiro que abriu a porta, a chave para abrir uma porta, né? Claro. Para a evangelização foi Pedro, porque o Pedro foi o primeiro que falou e 3.000 se converteram. Depois que veio Paulo. Então, ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, quer dizer, aos gentios, como também a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e ele, purificando-os pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? E o 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, Pedro deu essa palavra, foi uma palavra forte, né? Foi uma palavra importante ali naquela ocasião. E aí, Tiago, então, termina aquele concílio. Esse Tiago, que era irmão do Senhor Jesus Cristo, foi o que escreveu Tiago, viu? O livro de Tiago, é irmão de Jesus Cristo, não é o apóstolo, mas é o irmão do Senhor Jesus Cristo. E aí, toda a multidão silenciou depois disso, né? Então, mais para frente, agora, para a gente já ir chegando no final. Então, a gente vê a importância mesmo da vida de Pedro e como a vida dele foi transformada mesmo, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus e principalmente depois do Pentecostes. E isso, queridos, é para a gente ver que nós também temos esperança, porque nós somos muito parecidos com Pedro, nós somos afoitos, às vezes tomamos decisões, né, com a força do nosso braço, mas o Senhor, ele transforma a nossa vida. Segundo a tradição, Pedro ainda viveu 17 anos depois desses acontecimentos, em Atos. E sua morte aconteceu no ano 67 depois de Cristo, e segundo a tradição também, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado como seu mestre, né? Pedro deve ter viajado ou ao extremo oriente ou ao extremo ocidente. Por quê? Porque nas cartas dele, ele fala
sobre a Babilônia, os irmãos da Babilônia. Então, isso aí há uma divergência entre os estudiosos, porque eles acham que mesmo João e Pedro, quando falavam em Babilônia, eles se referiam a Roma, por causa da perseguição, então eles não se referiam a Roma como Roma, mas sim como a Babilônia. Então, tem uma divergência. Então, alguns acham que realmente Pedro foi até ao extremo oriente, que seria a Babilônia, evangelizando, ou então até Roma, que é o extremo ocidente, evangelizando. Ele escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro, e foi o originador do Evangelho de Marcos. Nós sabemos que Marcos foi inspirado por Pedro para escrever o seu Evangelho, né? Nós já estudamos um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. E eu gostaria de deixar essa observação aqui, queridos, que no livro de Atos todo, a gente vê o movimento da igreja, a gente vê aquilo que Jesus estava fazendo através do seu corpo, que é a igreja. Então, veja bem, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja contém as riquezas de Cristo. A igreja é o canal de instrumento através do qual Deus opera. Porém, ela deve sempre apontar para Cristo. A igreja não tem luz própria, mas deve sempre refletir a glória de Cristo. A igreja é como fosse a lua, né? Até a Roberta já citou isso uma vez. O sol, o Senhor Jesus Cristo é o nosso sol. Então, a igreja não tem luz própria. A igreja não tem doutrina dela mesma. A gente pode ver que aqui no livro de Atos, todas as pregações, tudo que os discípulos falavam, era voltado para o Senhor Jesus Cristo. Eles enfatizavam a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como Messias. Vocês podem olhar todos esses discursos, são mais de 17, se não me engano, de Estevão, de Pedro, de Paulo. Isso era a doutrina deles. A doutrina deles era muito simples. Qual que era a doutrina dos apóstolos que os irmãos viviam? Era o Senhor Jesus Cristo, Ele, e Ele somente. Então, queridos, isso é muito importante, porque se nós, como igreja, começarmos a ter as nossas ideias, as nossas doutrinas, já nós começamos errado. Nós não temos essa doutrina, nós não temos essa ideia. Mas a nossa doutrina é o Senhor Jesus Cristo, somente Ele e Ele mesmo. Então, a gente termina assim o livro de Atos de uma maneira muito panorâmica, né? Muito rápida, também muito por cima. E, se Deus permitir, na próxima sexta-feira, a gente vai estar fazendo um pouquinho da vida de Paulo. Se alguém quiser nos ajudar nessa condução, seria muito, muito importante, muito bom, assim como a Lu fez hoje. E vamos entrar na Epístola aos Romanos, se o senhor assim permitir. Viu? Um beijo grande, Deus abençoe. Não sei se alguém quer falar alguma coisa para terminar. Nosso horário já está avançado. Alguém gostaria de orar, então, agradecendo a Deus por esse tempo, pela vida da Luatane, por tudo aquilo que o Senhor pôde ministrar aos nossos corações. Vamos estar orando, então, queridos, agora. Eu gostaria de orar, Dona Raquel. Então, ora por nós, Roberto. Obrigada por essa manhã gloriosa, por esse dia que o Senhor fez. A gente pode perceber o Senhor na natureza, perceber o Senhor simplesmente porque o Senhor fez mais um dia. Essa soberania, ela está sobre nós. É ela que nos governa. Então, nós queremos descansar nosso coração na certeza que o Senhor governa todos os pequenos e os grandes detalhes da nossa vida. Amém. Obrigada por manhã de estudo maravilhosa. Esse alimento gera em nós mesmos, Senhor, que o Senhor, o Espírito, nos ajude a isso, gerar força, entendimento, libertação dos nossos pensamentos equivocados, encorajamento nos nossos desafios diários, Senhor, que os nossos irmãos sejam espelhos para nós mesmos, Pai. Obrigada Amém. pela vida da Luatane, que trouxe, Deus, com tanta clareza, objetividade, Senhor, tanta gentileza de coração, repartir, Senhor, aquilo que nos inspira, aquilo que a gente Amém. pode ter como referência para nós e a gente entender que foram homens simples e mulheres simples como nós também, que o Senhor usou. Da mesma forma, o Senhor pode nos usar com todo o poder, com toda a glória, com toda intensidade também. Deus nos ajude a ter essa fé, nos ajude a ter essa sensibilidade, querer sermos guiadas pelo Espírito e crer que Ele vai nos guiar.
Da mesma maneira que o Senhor guarda nossos irmãos que estão escritos na palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãs, obrigada, viu, pela paciência, pela atenção, que o Senhor abençoe o fim de semana de cada uma, em nome de Jesus. Beijo em todas, viu? Obrigada, Joyce, Deus abençoe.